Davi Luiz no Corinthians. Eu vou te contar o que pega em relação ao ex-zagueiro do Flamengo com o Corinthians. Existe negociação ou não? Vou informar você na temperatura certa sobre o zagueiro Davi Luiz. Vamos também falar sobre Luciano Acosta, que deu entrevista ao argentino, Piticutito argentino, quer jogar no Corinthians, e eu vou te contar os detalhes disso também. Vamos falar de Breno Bidon. Lembra que eu falei que grandes clubes europeus estavam sondando o jogador, mas ainda não chegou nenhuma proposta? O Barcelona, surgiu a informação que o Barcelona é um desses clubes. Vamos falar sobre isso também aqui nesse blend de informações, que ainda tem o Fagner indo embora, o filho dele vai junto. O Corinthians vai tentar evitar a saída do Henrique Lemos, o filho do Fagner. E vamos também falar que o Corinthians, nesses dias, tem novo presidente, Armando Mendonça. Eu vou te contar essa história, o que mexe ali na estrutura do Corinthians. Tudo isso agora, nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, por gentileza, para ajudar no nosso canal, se inscrever no canal também, você que não é inscrito, ainda mais no mercado da bola, que pode pintar um vídeo a qualquer momento, e por isso você deve ativar o sininho das notificações. Olha só, vamos falar nesse blend de informações, né, do Corinthians, claro, e começar pela questão do filho do Fagner, né? Deixa o like aqui. O filho do Fagner, ele vai embora com o Fagner? Quem quer isso é o Fagner. O Fagner não quer abrir mão, né, de ir para o Cruzeiro e não quer abrir mão de levar o seu filho de 14 anos. Aliás, Corinthians e Cruzeiro vão rachar, né, o salário do Fagner, que será uma vergonha, né, que foi, mas depois a gente fala isso no programa ao vivo, porque... por que renovou? Por que renovou 2 anos? Renovou para pagar agora para ele jogar no Cruzeiro? É inadmissível. O Fagner ficaria livre agora, poderia acertar com o Cruzeiro. A questão do filho dele, o Fagner quer que o filho vá junto, é normal, né? É um garoto, né, de 14 anos, é a família, eu sou muito a favor disso, né? Tem um Corinthians, tudo. Eu sou sempre a favor, né, da família em primeiro lugar. Mas o Corinthians quer se resguardar em relação ao contrato. Lembrando que recentemente, eu já havia falado isso para vocês, o Henrique Lemos assinou um contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Então, o Corinthians tem um respaldo, apesar de não ser um contrato de profissional, é um contrato de formação, tá? E não é tão simples assim para o Cruzeiro levar o Henrique Lemos. É claro que para quem tem dinheiro não vai ter problema nenhum, tá? Caso decidam retirar o Henrique do Parque São Jorge, o Cruzeiro teria, né, que pagar aí um gasto que o Corinthians teve 200 vezes, né? A multa seria 200 vezes equivalente ao que o Corinthians gastou com o Henrique Lemos nas categorias de base, segundo a lei, tá? No artigo 99, no inciso no 5º, né? Inclusive tem uma matéria no Timão muito legal que explica bem isso. Eles fizeram até uma conta lá, e que se, por exemplo, o filho do Fagner custou aí cerca de 5 mil reais aí nesses anos em que esteve no Timão, o Cruzeiro teria que pagar aí mais ou menos 1 milhão pelo atleta. Então eu acho também que não vai ter muito problema caso o Cruzeiro realmente está levando o Fagner, queira ficar com o filho do Fagner, o Henrique Lemos, que é uma grande promessa do futebol brasileiro e das categorias de base do Corinthians. Tanto é uma grande promessa que o Corinthians não quer, né, liberá-lo facilmente. Mas se tiver que pagar, por exemplo, 1 milhão, eu acho que o Luizinho lá, o homem... Luizinho, sei lá o nome do camarada lá, o homem da grana lá em Minas, né, em BH. Deixa o like aqui, comente se acha que o filho do Fagner vai embora, comente aqui embaixo. Você sabia que o Breno Bidon está na mira de grandes clubes europeus? Eu falei isso para vocês, que tem chegado algumas sondagens, tá? Tanto diretamente à diretoria do Corinthians como aos representantes do Breno Bidon, mas não chegou nenhuma proposta, mas pode chegar uma grande proposta. E o que falaram, né, eu trouxe com exclusividade na última nessa semana, na verdade, né, que um grande clube da Europa está interessado no Breno Bidon. Hoje surgiu a informação, né, da imprensa espanhola, tá? O jornal Sport, né, renomado, o jornal lá da Espanha, publicou uma matéria dizendo que o Breno Bidon, tá, volante do Corinthians, está na mira do Barcelona. Segundo a reportagem, o Barcelona acompanha já o Breno Bidon há algum tempo, ressalta a qualidade técnica, inclusive que ele pode jogar de camisa 10, mas pode jogar de 8, de 5, enfim, jogando também
numa segunda linha, do lado esquerdo, no meio, enfim. O Barcelona, né, está de olho no Breno Bidon. Então, é um jogador que interessa a grandes clubes europeus e pode, né, ser aí o jogador hoje mais valioso do Corinthians, que o Corinthians tem mais chance de ganhar uma grana. Vamos aguardar durante essa janela. Eu sempre gosto de repetir, para o Yuri Alberto não chegou nada apesar das sondagens, o Breno Bidon tem muitas sondagens, por enquanto nenhuma proposta oficial. Por quê? Porque a janela forte deles é do meio do ano. Enfim, então, até o meio do ano, acho que o Corinthians tem mais chance de permanecer com o Bidon e com o Yuri. Mas é bom sempre ficar de olho aberto e a gente ir acompanhando para vocês no noticiário informando, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo e fale de Breno Bidon. Você sabia que o Luciano Acosta deu uma entrevista ao argentino e falou que quer jogar no Corinthians, meu amigo? E vou te falar e vou mandar a real para vocês, viu? Ele meio que deixou claro isso, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Essa não é a aspa mais forte, mas eu vou chegar nela. Você sempre quer estar em grandes times, tanto o Boca quanto o Corinthians, porque o Boca também está interessado. São protagonistas nos torneios que disputam. Mas deixo tudo nas mãos do meu agente. Procuro não ouvir ou ver nada. Cuido de estar com a minha família. Mas depois ele dá uma aspa mais forte. Times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Estou interessado no Campeonato Brasileiro. Sei que tenho um contrato com o Cincinnati, mas o que é melhor para minha família e para o clube decidiremos juntos e faremos acontecer da melhor maneira, tá? Então, continua forte o interesse do Luciano Acosta. Eu vou tentar, durante essa semana, trazer o que o Corinthians pretende fazer, já que não é um jogador também barato, tá? O meio argentino, ele é baixinho, né? O Luciano Acosta já tem 30 anos, tem 1,60 m, né? 1,60 m o Luciano Acosta, né? Piticutito, né? Piticutito, tipo um Soteldo da vida, e é muito bom jogador, tá? Em 2024, o Lúcio, né, como é conhecido, teve uma temporada de destaque, marcando 15 gols e distribuindo 19 assistências em 41 jogos, tá? Ele também acumula experiências em clubes como Boca, Estudiantes da Argentina e outros clubes também da Major League Soccer dos Estados Unidos e também passagem pelo Atlas do México. 30 anos, Luciano Acosta, seria uma bela lembrancinha de Natal, de final de ano, né? Uma lembrancinha, né? Deixa o like aqui e comente sobre Luciano Acosta. Olha só, sabia que o Corinthians tem novo presidente? Calma, varão, hein? É só uma questão realmente, né, no Corinthians hoje, isso acontece muito, né, nos finais de ano. O Augusto Melo, né, pegou férias, vai ficar, acho que, de licença até o dia 7. A primeira semana, né, ficou o Osmar Stabile e agora, né, assume, né, até a volta agora do presidente Augusto Melo, assume a presidência do Corinthians, né, por uma semana, mais ou menos, o Armando Mendonça. É interessante o Armando Mendonça, porque eu sei que ele vai averiguar alguns contratos, né, no Corinthians, já que o Armando Mendonça, lá dentro hoje, é praticamente uma oposição ao Augusto, né? O Augusto chegou a barrar o Armando Mendonça lá dentro da Neoquímica Arena. Então, eu fiz questão de passar isso para vocês, que vocês soubessem disso, que o Armando Mendonça será o presidente do Corinthians por uma semana, porque eu não duvido nada a gente ter algumas novidades nessa semana por conta aí, né, desse momento, desse novo presidente do Corinthians, mesmo de forma provisória, né? E, enfim, o Augusto Melo volta aí, acho que no dia 7 de janeiro, se eu não me engano. Comente aqui embaixo o que você acha disso e não esquece do like. Encerrando o blend de informações para falar de Davi Luiz. Davi Luiz, que encerrou o contrato com o Flamengo, não renovou, saiu chateado, falando mal lá, né, da turma do Flamengo, enfim, que soube, né, pela imprensa, pelo Instagram, que não ficaria no Flamengo, não gostou nada. Jogador de 37 anos, interessa ao Corinthians? Interessa. Não quer dizer que vai jogar no Corinthians, mas interessa, está ocorrendo negociações entre Corinthians e Davi Luiz, zagueiro já experiente, que nunca escondeu que é corintiano e que um dia gostaria de vestir a camisa do Corinthians. Só que a carreira está acabando, Davi Luiz, agora, hein? Ele falava isso desde a época que jogava no Chelsea, tá? Inclusive, ele passou isso para o Fabinho Soldado, que um dos sonhos da vida dele é defender as cores do Corinthians. E o Fabinho Soldado gosta muito do Davi Luiz. Sabe o que tem de novo, então? O que tem de novo é o seguinte: o Fabinho Soldado alegou ali para os
pro Augusto e companhia, que talvez, tá, fosse melhor contratar o Davi Luiz, que está livre no mercado, do que gastar uma baita grana, por exemplo, né, com o Sérgio Ramos. Essa foi uma opinião do Fabinho. Você vê que é o contrário, né? Na questão do Pogba, quem gostava mais era o Augusto Melo e as pessoas que estavam em volta, e o Fabinho menos, né, na questão do Pogba. Agora, nessa questão, o Fabinho acha interessante. Não quer dizer que, por exemplo, o Sérgio Ramos, né, não venha ou pode vir. Enfim, não dá para entender. A gente nunca sabe o final da história. Eu costumo informar para vocês os bastidores do momento para você ficar informado na temperatura certa e saber aquela coisa que talvez você nunca sabia. Então, o Davi Luiz trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo e tem aí um lobby forte hoje do Corinthians, porque o Fabinho está com muita moral, é nome forte no Corinthians. Não quer dizer que ele vai jogar no Corinthians, porque o Fortaleza hoje agrada demais os jogadores. O Fortaleza está na Libertadores também, né? Inclusive chegou com proposta primeiro que o Corinthians. Então, a gente não sabe se o Davi Luiz vai acabar acertando com o Fortaleza, mas a negociação com o Corinthians, e o Fabinho gosta, e aí tá tentando até convencer a turma lá para levar o Davi Luiz. Ele entende que tecnicamente tem muito a oferecer e na experiência também vai ajudar bastante o vestiário do Corinthians, que é o famoso cara do bem, né? Enfim, agora, meu amigo, eu quero a sua opinião sobre Davi Luiz no Corinthians. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative notificações. Muito obrigado aí pelo carinho, pela consideração de todos, tanto nas ruas como aqui no dia a dia. Os cafezeiros e cafezeiras, meu amigo, é uma família. Beijo no coração, que Deus nos abençoe grandemente. Valeu.